TV Metropolitano, onde nossa gente é destaque. Muito boa tarde, meus amigos. Estamos chegando com o nosso Metrô Esportivo, como sempre, às 13 horas, falando sobre futebol, falando sobre outros esportes também. Futebol nacional, local, internacional, sim, internacional. Vamos lá, vamos começar então pelo jogo do sábado. Vamos começar pela Série D, aonde estão os nossos clubes, América, Potiguar e Santa Cruz. O Potiguar perdeu mais uma, né? É o Lanterna, ninguém chega mais no Potiguar. O Potiguar perdeu para o Maracanã por 2-0. Às 15 horas no sábado, o Santa Cruz surpreendeu e venceu o Iguatu por 2-1, lá no Barretão. Com este resultado, o Santa Cruz ainda está vivo dentro da competição. Por quê? Porque o Santa Cruz chegou aos 16 pontos. O Atlético do Ceará tem 17 pontos porque perdeu para o América, né? E o Souza, com o empate, também chegou aos 17 pontos. Hoje, o Souza é o quarto colocado dentro da tabela de classificação. Agora, o Santa Cruz vai ter que vencer o seu jogo, o último jogo, no caso, a última partida, fora de casa. Detalhe, o Souza vai ter também que vencer o seu jogo contra o Iguatu, também fora de casa, ok? Então, vejam só como é que está essa situação. Hoje, você tem 3 classificados. O 13 não é mais alcançado, né? Com o empate de ontem contra o Souza, chegou aos 28 pontos. O Iguatu tem 24 pontos, é o segundo colocado, e o América, com 23 pontos, pode ultrapassar o Iguatu e assumir a segunda colocação. Para que isso aconteça, o América tem que vencer o Maracanã, que, convenhamos, a probabilidade é muito grande, e torcer para que o Iguatu não vença o Souza. O empate do Iguatu, o América passa a segunda colocação. Detalhe, o Souza não pode abrir para o Iguatu. Por quê? Porque o Souza precisa da vitória para garantir a sua classificação sem depender de ninguém. E o Santa Cruz? O Santa Cruz tem que vencer o Atlético no último jogo. Então, o Atlético não, desculpa, o Maracanã não. O Maracanã joga com o América aqui, né? O Atlético joga com o Potiguar, lá no estádio em Açu. Então vejam, e o Santa Cruz vai até Campina Grande jogar com o 13 já classificado. Santa Cruz, para se classificar, ele tem que vencer o 13, torcer para o Souza perder para o Iguatu e torcer para o Atlético Cearense perder para o Potiguar de Mossoró, lá em Açu. É complicada a situação do Santa Cruz? Mas ele tem que fazer a parte dele, vencer o 13, o resto é com ele. Poderia hoje Santa Cruz estar bem tranquilo se tivesse vencido um dos jogos que perdeu, por exemplo, para o Potiguar lá no Barretão. Santa Cruz tem 16, hoje estaria com 19, bem mais tranquilo. Tivemos ainda no sábado o América vencendo a primeira partida fora de casa. Venceu a equipe do Atlético Cearense. Com este resultado, o América foi para a terceira colocação, podendo chegar à segunda, dependendo dessa última rodada. Então, observem que foi muito boa a rodada para o América Futebol Clube. Ricardo Fonseca, grande Ricardo Batata, resultados extremamente favoráveis e bons para o América, que agora não depende dele, é bem verdade, para ser o segundo, né? Porque ele depende da derrota do Iguatu e uma vitória dele, América, mas ele tem que torcer primeiro para o Iguatu perder. Não depende dele. Mas já garantiu a sua classificação, na pior das hipóteses, na terceira colocação, Ricardo. Boa tarde, amigo. Boa tarde, Pedro Neto. Boa tarde, Anselmo. Boa tarde, amigos televisivos do Metropolitano. Tu acabas de descrever aí, Pedro Neto, um emaranhado de situações, de resultados paralelos que deixam esse grupo um pouco indefinido, o que concerne a classificação
das equipes. A gente sabe que o Santinha, por falta de experiência, não soube lidar com o êxito, não soube lidar com vitórias. Deixou a sua classificação à mercê de um último resultado que poderá vir ou não. É uma total incógnita, porque, como tu bem disseste, falhou num jogo que não era para ter falhado, contra uma possível vitória contra o Potiguar de Mossoró. Aí o Santinha, que fez até uma boa campanha, porque é a primeira vez que participa de um campeonato brasileiro, versão Série D. Então, Pedro, para o nosso futebol, ainda bem que o América, apesar dos pesares, apesar das contingências de mau futebol, o que tudo indica, pode até obter uma classificação honrosa, mas também vai depender de resultados altamente paralelos. Eu nunca tinha visto um campeonato brasileiro de Série D um emaranhado tão grande no que tange a classificação final, no que tange a tábua de classificação, Pedro Neto. É verdade, Ricardo. Com um detalhe, né? O América não depende dele, porque o América tem que torcer pela vitória do Iguatu. Porque se o Iguatu vencer, mesmo que o América vença por 50-0, o América ainda é o terceiro colocado. Agora, menos mal que o América, com a vitória, garantiu a sua classificação, porque se o América tivesse perdido, o América hoje seria o quinto colocado. Vejam só que absurdo, né? Para o América seria uma derrota. Ricardo, vamos agora para o jogo da Eurocopa. Foi o primeiro, ontem, 15 horas. A Espanha foi a única seleção que venceu todos os seus jogos. Ontem venceu também a Inglaterra. O título ficou em boas mãos, Ricardo? À medida que o campeonato evoluiu, a Copa Europeia, o time desse da Espanha foi mostrando um futebol razoável, passando para a média e terminando em boas atuações. Esse marroquino espanhol, esse guri de 16 anos, é muito bom jogador. Tem uma sinistra, uma laçurda, como se diz em espanhol, perfeita. Ele é bom nos passes, é bom nas penetrações verticais. E a Fúria, como é chamada a seleção espanhola, fez por merecer o título. Os ingleses, os inventores do futebol, quase sempre morrem na praia. E outra coisa, essa comunidade comum europeia, as seleções nacionais viraram seleções estrangeiras. A tal de naturalização exacerbada faz com que eles aumentem a sua qualidade via a naturalização. Não jogadores natos, oriundos, jogadores importados de colônias, jogadores importados de países que não eram os da origem dos jogadores. É por isso que eu digo, o Brasil, apesar dos pesares, é o país que sempre bota o jogador nascido, nato da terra. Não esses times europeus, que em grande parte das suas onzenas são jogadores de fora. Mas o campeonato ficou em boas mãos. Agora, o positivo de tudo isso é que nós vimos bons jogos, nós vimos a intensidade priorou o futebol. Além dessa intensidade, nós vimos jogadores muito qualificados. Ainda bem que a Alemanha, que eu odeio, a França, que eu odeio, não chegaram. Boas mãos, o país que eles não cantam o hino, o hino é só entoado, foi um título merecido pela representatividade em campo que tiveram. Ricardo, já pela Copa América, ontem de noite, com mais de 1h30 de atraso, você imagina se isso é no Brasil, que hoje o mundo todo estava comentando. Mas foi nos Estados Unidos, o país mais rico do mundo e, segundo cabeças, né, o mais organizado também. Porém, ontem a desorganização
imperou e começamos a partida com 1h30 de atraso devido a problemas na entrada do estádio, onde todo mundo tinha ingresso e ninguém tinha, e todo mundo queria entrar e ninguém podia, acabou tendo que atrasar o início da partida. Mas a partida propriamente dita, a Colômbia foi melhor, a Colômbia teve mais posse de bola, a Colômbia chutou mais no gol, porém quem ganhou foi a Argentina. Ganhou a camisa, ganhou a vontade, ganhou a tradição, ganhou quem acreditou que poderia ganhar. É por aí, Ricardo? Exato. Vou fazer uma colocação. A gente acha que os outros países, principalmente o USA, Estados Unidos da América, é um país muito organizado. Eu te pergunto, como é que pode ser tão organizado se deixa o candidato à eleição levar um tiro? Se deixam candidatos do passado, tipo o Kennedy ser assassinado em Dallas, deixam o Reagan levar tiro. Quer dizer, a organização dos americanos, eu vou botar entre aspas. Não era se admirar uma inflexão de público a um jogo decisivo, não fosse dar problema. Claro que deu. Então, nós não somos organizados, mas também muita gente aí no exterior também não é. Então, Pedro Neto, essa Copa foi vencida pela a equipe que tem pertinácia, pela equipe que tem gana de vencer o partido. Ou seja, sempre joga com disposição, com garra. Você percebia isso, Pedro Neto? Na entoação dos hinos nacionais, do jeito que os jogadores cantavam. Você que é desportista como eu, tem o feeling necessário para interpretar o seguinte, ó, pelo jeito que o jogador canta, ele vai se doar dentro de campo. E os argentinos são competitivos e mortais no jogo que necessitava o empenho, o coração para a decisão. Eles, num contra-ataque bem elaborado, fizeram o gol e a prorrogação definiu com mérito justificado o time mais competitivo de toda a América Latina. América Latina, subentendo por América Latina, que vai desde a Terra do Fogo até o México, onde se fala o latino, o espanhol. Maravilha, muito obrigado pela aula de História, de Geografia, de Português, de tudo mais. Prosseguindo no futebol. Hoje tem o ABC Futebol Clube contra a Tombense. Os resultados até ontem da Série C não foram favoráveis ao ABC, que perdeu mais uma posição, já é o 13º colocado. O ABC está naquela linha, Ricardo, entre o céu e o inferno, mais próximo do inferno do que do céu, porque ele está a 5 pontos do 8º e está a apenas 3 do 17º, que é o primeiro dentro da zona. E aí joga hoje contra a Tombense. Detalhe, o ABC joga desfalcado, o ABC não terá 2 homens do meio de campo. O Blade, que fraturou o nariz, e não terá também o Gabriel Monteiro. E aí o técnico deve jogar, possivelmente, com 4 homens de volantes. Valfrido deve ser titular, Daniel, o Adeilson e mais o Lima. Quer dizer, complicado. Agora, alguns me perguntaram hoje se o Pedro Felipe vai para o jogo. E eu respondi a todos que me perguntaram, respondo aqui também. Se ele não for, para mim será uma grande surpresa. É como você ganhar na loteria sozinho. Porque Pedro Felipe, na equipe do Roberto Fonseca, é ele e mais 10. O cara jogou 11 partidas, não marcou um único gol e deu uma assistência. Eu não estou falando de um zagueiro não, Ricardo. Eu estou falando de um atacante. Porém, as informações que eu tenho é que quem o indicou tem, digamos, poderes, é muito forte, então o homem é para ser titular. Se não for hoje, para mim será uma grande surpresa.
Dá para acreditar nesse ABC de hoje, Ricardo Fonseca? Pedro Neto, a pontuação do ABC não é a que todos nós esperávamos. Mas, diante do quadro que a gente temia até ser rebaixado, o ABC ainda respira por aparelhos. 4 jogadores da posição defensivista nos estabelece uma amostragem que fazer gols contra Tombense vai ser árdua a tarefa. Nosso treinador, ou seja, o treinador do ABC, ele é defensivista. Isso aí é pacífico. Se o time não se articular de forma correta, não adianta hoje só defender. A pontuação não nos favorece. Então, vai precisar muita inspiração para chegar no gol da Tombense. Agora, Pedro Neto, eu não me lembro. O ABC contra essa Tombense alterna vitórias e derrotas, não é assim? Isso, exatamente. É então, assim, gente, vamos contar que o fator local que os jogadores conhecem, já as referências, por exemplo, está de costa e vê uma propaganda, já sabe onde está. Eu conto veementemente com isso, Pedro Neto. Time tem características defensivistas, mas precisa da vitória. Então, é uma incógnita. Eu conto com o fator campo, Pedro Neto. Você conta com o fator campo, eu também conto e muito. Eu espero que o ABC conquiste hoje uma vitória que vai precisar muito. Ricardo, mais alguma coisa? Um abraço para alguém, um abraço apertado, um aperto de mão para alguém. Qual é o seu desejo final no dia de hoje? Meu desejo final, um grande abraço para você, que é um Anselmo melhor tá jornalista. Ali. Anselmo está ali com a camisa do Vasco da Gama, Brasil. Deixa eu mandar um abraço para o Anselminho também, né? Ele está de boné, meu? Tá, não, hoje ele não está de boné, não, está só com a camisa do Vasco. Ele tirou essa camisa do Vasco, eu quero acreditar que ele devia estar com ela no mínimo uns 8 anos guardada, tirou, ele disse que mais, está dizendo ali que mais, pronto, vamos botar ali uns 15, ele tirou e agora ele não tem outra camisa, já é o 3º dia consecutivo que ele vem com essa camisa do Vasco, viu, Ricardo? Pois diga para ele o seguinte, ó, o Vasco não vai cair, vai terminar numa posição intermediária, porque ele subiu muito de produção. O Vasco, no ataque, ele está muito efetivo, viu? Ele está ao contrário do que o Grêmio está sendo. O Vasco está efetivo e o Grêmio nada efetivo. E eu digo uma coisa, Pedro Neto, o 4º rebaixamento é possível, viu? Não adianta só ter dinheiro e ser rico. Tem que saber usufruir do dinheiro. Quem não sabe usufruir, como se diz lá no Uruguai, toma na tarrasqueta. Grande abraço. Valeu, Ricardo. Grande abraço, muito obrigado. Vamos torcer para que o ABC conquiste uma grande vitória. Olha só, pessoal, para finalizar, né? Hoje, daqui a pouquinho no caso, às 20 horas, tem o ABC Futebol Clube. O ABC joga contra a Tombense, precisando mais do que nunca de uma vitória. Pelos resultados do final de semana, ainda temos jogos hoje e temos o fechamento da rodada só na quarta-feira, o ABC vai precisar da vitória. Quer entrar em contato comigo? 999811589, 999811589. Detalhe, durante todo o dia vocês podem nos acompanhar através do nosso portal @Metronews, @Metronews. Pedro Neto, Roberto Costa Lima, Cassiano Vidal, Alana, estamos todos nós aqui, tá bom? Um grande abraço a todos, muito obrigado, pessoal, e às 18 horas eu volto com o nosso Nordeste News. Até lá! TV
Metropolitano, onde nossa gente é destaque.